para você que está nos ouvindo. Esse podcast é realizado para a disciplina de Educação Física B, feito pelas integrantes Samira Lavigne, Carolina Ramos, Giovana Fontes, Clarice Santos e Ana Júlia Souza, da turma de segundo ano de Química T1. Nós faremos um comentário sobre o artigo Capoeira e Escravidão, Movimento de Resistência versus Submissão, escrito por Rosa Maria Araújo Simões. Começaremos o podcast com a integrante Clarice Santos. É de conhecimento geral que o processo de escravidão fez com que vários africanos fossem brutalmente retirados de seus territórios nativos, né? E fossem levados para vários outros lugares do mundo, como os Estados Unidos e o Brasil. Isso, e esse processo, né, fez com que várias culturas africanas, elas fossem trazidas ao Brasil, né, onde estava acontecendo o processo de colonização e toda essa história que a gente aprende geralmente na escola, né? E entre elas, né, entre essas culturas africanas, a gente pode estar destacando a capoeira, que é presente no nosso país até os dias atuais, principalmente nos projetos sociais, né, realizados por ONGs, escolas, e até mesmo quando a gente é bem pequena, assim, a gente costuma, né, aprender na escola. Ela era meio que disfarçada, né, de certa forma, porque no momento da luta, os escravizados também estavam treinando e se divertindo. Sim, e na leitura do artigo foi possível observar que a capoeira ela foi usada como resistência, né, principalmente no campo religioso, pois, como você mesmo disse, né, os africanos foram brutalmente retirados do espaço onde eles viviam, onde eles já estavam acostumados com a religião deles, com os costumes, e aí chegam no território, né, escravizados e ainda são obrigados a seguir uma religião que é ali imposta, né, e eles são perseguidos por isso, né, por não seguirem a religião. E a capoeira ela é usada como uma resistência, pois no momento que eles estavam ali lutando a capoeira, né, eles estavam se remetendo, né, a formas de resistência, enfim. E uma coisa bacana também de ressaltar é a forma com que os capoeiristas eram vistos e talvez até mesmo vistos hoje, né, com esse olhar preconceituoso de que é uma coisa de vandalismo, enfim, e uma coisa marginalizada, porque antigamente também, né, nos tempos que a capoeira surgiu aqui no Brasil, ela era vista dessa forma, pois as classes sociais elas eram diferentes, né, e depois de um tempo, o legal é que os capoeiristas foram vistos como um perigo, uma ameaça, assim, para essa classe dominante, justamente por esse medo, né? Medo do desconhecido, da capoeira, e porque é uma forma de luta, né? E querendo ou não, se torna uma forma de se defender. E agora, né, eu vou voltar no assunto que eu falei anteriormente, do aprendizado de capoeira nas escolas, com as integrantes Carolina Ramos e Giovana Fontes, que vão estar falando como que elas aprenderam capoeira na escola. Se elas aprenderam sobre a história, sobre a origem e se sim o que ensinaram elas, né, sobre isso. Quando eu vivenciei, né, quando tive contato com a capoeira, eu tinha por volta de 4, 5 anos, então, assim, não é uma memória muito clara na minha mente, mas eu sei que eu gostava muito, porque eu morava em frente à minha escola, e a capoeira era depois da aula, né, então eu tava ali no maternal, e eu ficava doida para ela acabar só para eu poder fazer a minha capoeira. Eu vivenciei a capoeira na escola, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Eu comecei a aprender capoeira e eu entrei em contato com ela durante mais vezes na minha vida acadêmica. Eu estudava em um colégio onde a aula de educação física era bem dinâmica e bem inclusiva. E a gente tinha várias portas abertas para muitos assuntos e muitas vivências. Isso me proporcionou conhecer a capoeira e conhecer o significado da luta e o processo histórico por trás e o quanto é uma luta significativa. Eles explicaram. Primeiro, eles deram a prática, junto com a prática, eles vieram com
a história por trás, na época da escravidão, um pouco mais raso e não tão detalhado, porque nós éramos crianças, então eles falavam de uma maneira mais lúdica, onde a gente conseguia entender bem, e foi muito proveitoso. Eu tenho uma paixão pela capoeira até hoje. Eu consegui entrar em contato pela capoeira por fora da escola também, e eu tenho amigos que praticam, mas nunca desenvolvi, assim, na luta. Mas sempre tive um contato com isso na escola. E ao longo dos tempos, quando eu fiquei mais velha também, eu pratiquei na escola de novo, nessa mesma escola, na educação física também. E aí eu consegui entender de forma mais detalhada, ouvir sobre a história de Zumbi dos Palmares, Dandara, da influência da capoeira nos quilombos. E agora, no Instituto Federal, por meio do filme do Besouro e das atividades propostas pelo professor Mauro, eu consegui entender mais um pouco da capoeira e de um pouco mais da ancestralidade que ela carrega e das das várias raízes que ela tem, que são a música, a religião, o movimento corporal. Agora eu sinto que é uma coisa que eu quero me conectar também cada vez mais. Realmente, aí a gente aprende, né, que a capoeira ela tem que ser mais falada, ela tem que ser mais discutida, pois até os dias atuais, né, ela é vista como uma coisa marginalizada, né? Ela é bem conhecida, mas talvez não tão discutida quanto conhecida, né? As pessoas não entendem de verdade a origem dela e como é a simbologia dela, né? Como foi a simbologia dela nos tempos de escravidão. Agora eu vou estar aproveitando para passar a palavra para a integrante Ana Júlia. O grupo achou importante a discussão de um excerto da página 6 que diz: o que aconteceu e acontece com os negros, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, acarreta uma mescla de acomodação e resistência simultaneamente. A estratégia de repressão utilizada pela classe dominante provoca a situação de acomodação, mas, por outro lado, devido ao sofrimento excessivo causado por essa mesma repressão, cria-se também uma necessidade de luta. Sim, de fato, esse trecho ele resume, né, o nosso comentário, por isso que ele foi importante de ser citado aqui nesse podcast, porque, como ele mesmo diz, essa repressão constante, ela criou uma necessidade de luta, né? Então, foi uma forma também de resgatar as culturas africanas, né, pelos escravizados e também para estar se defendendo por essas lutas. Com isso, nós finalizamos nosso podcast. Obrigada a você que ouviu até aqui. Até a próxima!